O texto nos diz que viu-se também outro sinal dentro do céu. É importante dizer que o termo dragão, no hebraico, tem relação muito próxima com dragão, serpente ou monstro que vive nas águas. Todos os estudiosos concordam de que aqui está sendo visto a imagem original de Satanás, que é detentor de um trono, a saber, detentor do trono oposto ao trono de Deus. A cor vermelha é a cor da fúria e da cólera, descrita no verso 12. Assassino, sanguinário, cruel e causando pavor, ele alonga sua figura. Sua voracidade e força são descritas. Ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, o que remete ao monstro em Daniel 7, versículo 7. O número 10 denota a totalidade do poder político. Esse dragão é o príncipe deste mundo. Em sua cabeça haviam 7 diademas. Diademas haviam se tornado conhecidos como sinais de autenticação dos grandes reis persas. Desta maneira, ele precisa encarar o Messias, o outro portador de um diadema, como rival. O dragão se desmascara como hostil ao céu e a Deus. Golpeia a ordem instituída por Deus e visa o caos sem luz. O dragão é contrário aos luzeiros e contrário à luz, igualmente contra o Messias, pois o Messias é a luz do mundo. O texto diz que a cauda do dragão arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Muitas pessoas entendem que isso é uma referência à queda dos anjos que seguiram Satanás. Na antiguidade se imaginava que o dragão conservasse uma postura ereta. Aqui ele se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz para devorar o filho quando nascesse. Portanto, o alvo não era a mulher, mas o filho. Quando a igreja sofre aflições, jamais é a igreja em si que está em jogo, jamais necessariamente a religião, a fé em Deus, orações e atos litúrgicos. O dragão, o príncipe desse mundo, consegue conviver com tudo isso. Ele sempre visa atingir o Cristo na igreja. É por isso que Cristo interpela Saulo, que persegue a igreja com: "Por que me persegues a mim?" Ou seja, a luta é pelo Cristo na igreja e, em decorrência, pelo testemunho desse Cristo, pelo apego ao seu nome e pela fidelidade a ele. Somente pelo testemunho persistente de Cristo é que o dragão será vencido. A atividade religiosa de qualquer sorte não atinge as questões de poder. No entanto, quando Jesus de Nazaré aparece como o verdadeiro portador do diadema e como o príncipe legítimo desse mundo, o velho príncipe desse mundo se empina. Ele sente que tem de abdicar. Toda Jerusalém estremeceu com Herodes quando as pessoas souberam do novo rei que nascera. Em contraposição, Herodes não tinha problemas com os judeus escribas e saturados de Bíblia, mas que não reverenciavam a Jesus. Seu texto nos diz que a criança governaria o mundo e regeria todas as nações com cetros de ferro. Esta é uma clara menção do Salmo 2, cuja referência judaica é o próprio Messias. Esse ungido é o braço forte de Deus, com o qual Deus confirmará sua divindade nesse mundo. É por isso que o inimigo original de Deus, o dragão, precisa entrar em campo contra ele. Tudo que é antidivino também é anticristão e vice-versa. Em decorrência, o Messias nasce para dentro da esfera de ódio e poder de Satanás, mas o Messias foi arrebatado para Deus. Jesus disse: "Está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim." Ao chocar-se com o crucificado, Satanás colide com Deus, que quebra o seu poder. Jesus foi arrebatado para Deus para se assentar no trono à direita de Deus para governar o mundo. Na Bíblia, o arrebatamento também é sempre uma exaltação, e a exaltação sempre deve despertar em nós a figura de uma justificação nos moldes de um processo judicial. Os réus permaneciam deitados no chão, mas a pessoa declarada inocente era erguida e colocada de pé. O exaltado tem razão. Os primeiros cristãos não hesitaram em crer e confessar o fato meramente exterior da elevação de Jesus na cruz, como sendo sua verdadeira exaltação, ou pelo menos o seu começo. Assim como hoje, o vencedor de uma competição esportiva é erguido e aparece acima das cabeças dos demais, para receber emocionados aplausos. Assim a igreja prega Cristo como vencedor justamente em vista de sua crucificação, investido poderosamente como Senhor de todos os senhores. Ele morre por amor a nós, mas ele morre levantado, ou seja, justificado e aceito. Por isso seu amor venceu, destituiu Satanás do poder. A exaltação de Cristo é consumada na Páscoa e Ascensão. Os discípulos de Jesus não devem estar cheios de tristeza por causa da ascensão de Jesus e de sua ausência.
Na verdade, seu arrebatamento e consequente desaparecimento desse mundo constituem seu triunfo na disputa judicial com Satanás. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá, diz o Senhor. Vemos que a mulher fugiu, mas o deserto não aponta para um lugar geográfico, mas para o conhecido conceito de proclamação. Desde a fuga de Israel diante do dragão Egito, o deserto pode ser entendido como essência da proteção e preservação por meio dos grandes milagres de Deus. Afinal, o texto diz com suficiente clareza que este deserto não é uma região de qualquer modo existente num lugar qualquer, mas é obra especial de Deus. Como o texto nos diz, havia Deus preparado o lugar. A imagem do deserto evoca o relato da permanência de Israel por 40 anos na península do Sinai, a fuga de Elias para esse mesmo deserto e a peregrinação de João Batista no deserto da Judéia. Paulo também gastou tempo em um deserto, o da Arábia. 3 fatores emergem do tempo gasto em um deserto. A pessoa é completamente dependente de Deus para a provisão material e espiritual das necessidades da vida. O deserto é sempre um lugar temporário. E por último, o deserto é um lugar onde Deus treina espiritualmente o seu povo e o prepara para o serviço. Assim, os membros da igreja dependem de Deus como seu provedor e protetor. Também compreendem que a sua estada na terra é apenas temporária e sabem que estão sendo treinados para deveres mais extensos. Justamente como o tempo de Israel no deserto do Sinai era temporário, enquanto os israelitas ansiavam permanecer na terra prometida, assim também a igreja, hoje, aguardando na terra, anela estar com Cristo para sempre. Como vimos no capítulo anterior, o período de 1260 dias, embora seja alvo de intensos debates entre as diversas escolas de interpretação do Apocalipse, ao que tudo indica, refere-se ao período no qual a igreja deve testemunhar acerca de Cristo, sendo perseguida por Satanás e, ao mesmo tempo, sustentada no deserto já previamente preparado por Deus.